Nós vamos iniciar uma nova série hoje, você pode ver no slide em cima, a série intitulada Visões do Porvir, e eu vou fazer uma série sobre Daniel 7 a 12, essa é a segunda parte do livro. Eu vou introduzir uma parte de Daniel que a maioria de nós não está acostumado a refletir, a ponderar. Por quê? Porque o Daniel que a gente conhece é o Daniel da Cova dos Leões, é o amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram ameaçados de ser jogados na fornalha, é o Daniel que não quis comer das finas iguarias do rei, é o Daniel que interpretava sonhos, mas a gente não está acostumado a ver um Daniel fragilizado, tendo visões estranhíssimas de caráter apocalíptico. Então, Daniel é conhecido pela sua primeira metade, não pela sua segunda metade. Se eu perguntasse assim, você lembra da visão das 4 bestas que emergem do mar? E alguém ia dizer assim, em Apocalipse? Dizer, não, em Daniel. Em Daniel? Sim, Daniel, hein? Você não lembra dessa? Não, eu lembro da fornalha, eu lembro as pessoas conhecem as narrativas de Daniel, não a parte das visões apocalípticas. Então a gente vai focar nessa segunda parte. E para quem já é velho de igreja, deve se lembrar de uma série que eu fiz na primeira parte de Daniel em 2013, já faz bastante tempo. Você achou que era ontem, não é? Faz quase 5 anos, Numa série de 2013, na qual nós estudamos as narrativas do livro de Daniel, os capítulos 1 a 6, e a gente usou essas narrativas, essas histórias como modelo de como vivermos neste mundo mal, à luz do triunfo do reino de Deus sobre reinos humanos. A gente viu as várias histórias conhecidas, eu até mencionei várias vezes nas mensagens, que eram histórias que contamos às crianças, mas que eu ia contar de forma que valesse para os adultos. Então, se você for olhar nos vídeos, lá no nosso canal do YouTube, ou for olhar no nosso site, e procurar essa série, você vai ver que eu sempre começava com imagens, contando a história para a criança, apresentando a história em poucos minutos, para depois refletir de maneira mais densa com os adultos. Por quê? Porque com isso a gente tem aquela ideia de que histórias valem tanto para os pequeninos quanto para os adultos, e isso é muito bom. Nosso enfoque naquela série foi o cristianismo na vida pública. Eu falei frequentemente sobre como nós devemos testemunhar não só na nossa família, não só dentro da igreja, mas como é que a nossa fé, ela influencia nossas diferentes atividades fora da igreja, não só a evangelização. Todas as vezes que a gente pensa em testemunho, a gente pensa em evangelização. Mas testemunho é mais amplo no sentido de que, independente de qual seja o assunto, é preciso haver testemunho da sua fé. E nós falamos disso naquela série que era intitulada Amando a Deus no Mundo. E aí eu falei que quando a gente está testemunhando no mundo, a gente tem 2 desafios. 2 extremos que a gente não pode cair. Um é um separatismo típico do movimento monástico. Quem vai para o monastério e se isola do mundo, vive dentro de um gueto. Esse é um desafio. E alguns evangélicos vivem craques em coisas gospel, mas não sabem de nada fora do mundo gospel. E esse aí viveu dentro da bolha, dentro do gueto, Ele está ali inserido nesse separatismo. Mas tem um outro extremo. O outro extremo é aqueles que vivem de tal maneira no mundo que eles querem sujar as mãos no sentido de trabalhar, de se envolver, que aí eles perdem o aspecto em que a sua fé se tornou extremamente horizontal. Eu chamei no slide de fé imanentizada. Um Deus imanente é o Deus que está aqui envolvido conosco. A gente perde a ideia de transcendência, porque tem a ver com fazer obras sociais, tem a ver com mudar este mundo e transformar as coisas ao nosso redor. Esse é um outro extremo e às vezes crentes caem nisso. Essa foi a série lá atrás. Eu acho que ela precisa de um complemento, é por isso que a gente vai fazer uma nova série pequenininha nesse mês de janeiro, nesse início de 2018, sobre a segunda parte de Daniel. Porque agora eu quero falar das visões apocalípticas e elas têm algumas coisas a nos ensinar. Primeiro, a segunda parte do livro de Daniel é composta de visões apocalípticas sobre a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino, a fim de confortar e encorajar o fiel enfraquecido. Daniel, a gente precisa ser lembrado disso. A história de Daniel é a de um homem que foi muito novo para o exílio da Babilônia, isto é, a Babilônia veio e destruiu várias nações, inclusive a nação de Judá.
E Daniel, como um judeu, foi levado cativo para a terra da Babilônia. E ele passou o resto da vida dele lá. Ele nunca mais voltou, até onde a gente tem conhecimento, né? Então, Daniel foi alguém que praticamente viveu fora da terra bendita, da terra abençoada. E teve que viver lá e ser encorajado pelo Senhor em momentos de fraqueza. E a gente vai apresentar um Daniel diferente nessa série do que a gente está habituado. Porque a gente está habituado com um Daniel assim, que é um homem de oração. Ele ora até quando tem um desafio de cair nos leões, né? A gente está acostumado a ouvir um Daniel assim, que ele é destemido. E a gente vai ver um Daniel temeroso nessa série. Por quê? Ele fala isso, tá? Então nós vamos abordar um trecho de Daniel no qual ele vai ser encorajado por visões impressionantes. A gente chama de visões apocalípticas. Deixa eu explicar um pouquinho o que é isso. A literatura apocalíptica, ela aparece em outros lugares da Bíblia, tá? Você não só o Apocalipse, que é o livro mais conhecido, mas também você vai encontrar em Zacarias 9-14, tem outros trechos da Bíblia. E essa se tornou uma literatura muito frequente no período chamado interbíblico, ou intertestamentário. Entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, entre o povo judeu, produziu-se muita literatura apocalíptica. O que era essa literatura? Era uma maneira de usar imagens bastante complexas, bastante cheias de detalhes, mas que tinham um sentido mais simbólico para descrever o conflito entre as forças do mal e o povo de Deus. De tal forma que a pessoa vendo essa realidade fosse impactada pela sua imagem vívida e chocante. Visão apocalíptica não é bonitinha, não é pintada em cor de rosa, entendeu? E ela nem tem traços assim muito delicados, ela é mais brusca. Para os meninos aqui, ela é mais sanguinolenta, entendeu? Tem monstro, o texto de hoje tem monstro, né? Tem assim coisas que assustam. Mas por quê? Porque a ideia da literatura apocalíptica é chocar para comunicar uma impressão antes do que algum tipo de detalhe. É interessante você saber disso. Não precisa ser um conhecedor de arte para entender o que eu vou falar agora. Você já deve ter ouvido falar do movimento da arte no passado chamado de impressionismo. Quando você ouve falar de gente como Monet é um bom exemplo disso, né? E eu já falei disso numa outra série que a gente pregou sobre o Apocalipse de Jesus, né? O discurso apocalíptico de Jesus. Eu expliquei naquela série, vou repetir agora, que quando a gente olha para a literatura apocalíptica, Deus pinta alguma coisa que a gente tem que ver de longe. Com isso eu quero dizer o seguinte: se você chegar perto fica meio embaçado, é que nem pintura de Monet. Você chega perto e você fala assim, nossa, esse cara não sabia pintar. Por que ele é famoso? Eu não entendo esse cara. Mas na verdade a proposta do movimento era você entender que através de pinturas mais bruscas, você enxergar uma impressão. Se você dá uns passos para trás, você fala assim, não é que é um jardim? Está vendo a ponte ali? Bonito, né? Tem um girassol, deu para perceber? Mas você chega aqui, parece tudo embaçado, tudo feio. Literatura apocalíptica é assim, você tem que dar 3 passos para trás e falar assim, uau, agora eu entendi. Porque se você chega perto, você fala, não entendi nada, pastor. Eu li Apocalipse umas 10 vezes, se o senhor não me explicar, eu não vou entender. Porque a gente fica preocupado assim em entender cada detalhezinho. Tem um monte de chifre, eu queria entender o que é cada chifre. Não é isso. Não é assim que você lê literatura apocalíptica. Ele não foi dado para tentar adivinhando o que é cada chifre, o que é cada copo, o que é cada... Não é assim. Ele quer comunicar uma impressão, ele quer causar um impacto, ele quer comunicar a você algo importante para que em tempos de emergência. Literatura apocalíptica era algo para um tempo de emergência, e a gente vai ver que Daniel vivia assim, e os séculos que viriam após ele seriam séculos de emergência. Então o nosso enfoque nessa série, eu vou pregar 3 mensagens, tem um panorama das visões, eu não vou falar de todos os capítulos, eu vou selecionar trechos, em 3 mensagens que nos informem sobre a importância de se ter um vislumbre do fim, para encorajamento de um exilado peregrino. Eu coloquei aqui barra pelo seguinte: você e eu não estamos cativos da Babilônia como Daniel, mas a gente tem uma coisa em comum com ele: nenhum de nós está na nossa terra.
Eu e você na Bíblia somos chamados de peregrinos. Por quê? Porque a gente vive neste mundo com a impressão de que aqui não é ainda o lugar final para eu fincar os meus pés. Tem muita coisa errada, tem muita coisa que não dá certo, tem muita coisa que me frustra, me angustia. Eu sou um peregrino, você também é. E como nós estamos em viagem, nós temos que ser encorajados pelo Senhor, para que a gente tenha, encorajados com o vislumbre das coisas que ainda virão. Por isso que Deus nos anima como? Ele nos anima colocando uma placa falando assim, próxima cidade. Você fala, ufa, está chegando, né? Ele te dá ânimo através das coisas que lhe são pintadas e lhe são comunicadas. É para isso que essa série deve servir. Nós vamos olhar para um Daniel que fica perturbado em face ao mal que Deus lhe revela, mas que é amorosamente tratado por Deus, por visões impressionantes. A gente vai ver assim que tem várias vezes em que Deus trata de Daniel. E eu quero que você entenda que Deus está fazendo isso porque Ele sabe que Daniel precisa desse ânimo. E eu queria trazer essa série nesse início de ano, porque nós estamos num ano de eleição. E se tem uma coisa que frustrou muito a gente nos últimos anos, nesses últimos 2 anos aí, foi como a política, se estava ruim, piorou. Você achava que não podia piorar, piorou. E agora você está até mais, assim, você é levado a pensar que talvez piore mais, quando você lê algumas notícias. E você fica frustrado. É possível que a sua preocupação não seja tanto a política, mas seja a sua família, ou seja o seu negócio, ou o trabalho que você tem, que talvez você não tenha muito em breve, porque não é um ano de boas perspectivas para alguns de nós. E é bom que nós sejamos animados no início do ano, quando temos tantas incertezas em nosso país, em nosso contexto familiar, eclesiástico e assim por diante. Por isso, eu quero convidar você a ler o primeiro capítulo que nós vamos expor nessa série, Daniel 7. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, 1 a 28, vou pedir para você acompanhar. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, e depois de ler o capítulo 7 inteiro, eu vou ler o último verso do capítulo 8, como está aí no slide, tá? O 27, que ele vai nos ajudar naquilo que eu quero expor. Então Daniel 7, de 1 a 28, depois o 8 e 27. Acompanhe a leitura, por favor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado.
Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Agora, o último verso do capítulo 8, verso 27 diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Coloquei esse último verso porque ele também se trata de uma visão no mesma época, tá? Durante o reinado de Belsazar, o mesmo contexto político. Por isso que casa nós falarmos tanto do finalzinho do 8, tendo o 8 como contexto, como o 7. Inclusive, por falar em contexto político, eu quero começar explicando qual era o contexto político, porque isso vai dar um sentido maior à visão. Deixa eu explicar. O capítulo 7 que a gente acabou de ler, acontece antes do capítulo 5. Então, o 7 a 12 não é cronológico com 1 a 6, tá? Ele acontece no primeiro ano de Belsazar. O que acontece no capítulo 5? Você deve se lembrar da escrita na parede, aquele dedo que escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. Né? Que era uma coisa que ninguém conseguia interpretar, e aí Daniel foi chamado, e ele profetizou que o reino seria dividido, e o rei morreria, e naquela noite termina o capítulo dizendo que Belsazar morreu. Então, isso aqui acontece antes daquele evento, óbvio, foi no primeiro ano do reinado de Belsazar. Por que é importante a gente ter isso em mente? Porque mudança de rei poderia significar novos caminhos, né? Uma nova esperança. Quem sabe, sempre quando tem eleição a gente fica empolgado. Quem sabe dessa vez tem mudança, tem alguma coisa que vai para frente. Não é possível, porque piorar não dá, tem que melhorar, né? Assim, existe uma certa expectativa com mudança governamental, de que talvez as coisas vinguem, talvez dê certo. Só que não houve mudança de rei, mudança benéfica, nem para Daniel, nem para os exilados judeus. Você deve se lembrar que com Nabucodonosor, que reinou antes de Belsazar, Daniel era um homem que estava lá por dentro das decisões do reino. Ele era o segundo do reino. Nabucodonosor o fez um homem importante, que lidava com todas as questões governamentais da Babilônia. E aí, quando Belsazar entra em cena, Daniel é esquecido de tal forma que Belsazar nem o conhecia. Quando a rainha mãe no capítulo 5 apresenta, tem um tal de Daniel que interpreta sonhos. Ele interpretou do seu pai Nabucodonosor. Aí que Belsazar diz, então chama esse cara, quem é ele?
Olha só, ele passou de segundo do reino para um desconhecido durante todo o reinado de Belsazar. É possível que tenha havido um tempo entre a morte de Nabucodonosor e o reinado de Belsazar. Ele não é necessariamente direto. Belsazar provavelmente era um neto de Nabucodonosor. Então foi um tempo em que Daniel foi perdendo influência no reino. Então, como ele ficou esquecido, era um tempo de desânimo. Daniel vai ficar aqui num período de expectativa de melhora, mas sem muita coisa animadora. Portanto, as visões dos capítulos 7 e 8 trazem um vislumbre do governo de Deus, ainda que fale de longo período de sofrimento ao povo. O capítulo 7 que a gente vai expor hoje, e o 8 eu só vou mencionar, perdão, eles falam de tempos futuros que trariam algum sofrimento para o povo, e isso vai deixar Daniel preocupado. Mas também fala do governo de Deus, do controle e da vitória final de Deus. O que é interessante é que essas visões, elas devem ter sido o contexto para Daniel falar tão ousadamente lá para Belsazar, quando ele foi chamado para interpretar a escrita na parede. Porque ele é um Daniel fragilizado no capítulo 7, como a gente vai ver, e até no 8, mas quando ele é chamado para falar na presença do rei, você fala, esse cara é macho, esse cara é destemido. Mas a gente vai ver que ele também fica temeroso, ele é frágil como eu e você. Então o que aconteceu? Quando Deus trouxe as visões que a gente vai olhar agora, Deus estava trabalhando o coração de Daniel, para ele ser aquele Daniel que você conhece de história de escola dominical. A gente só conhece o Daniel destemido, mas tem o Daniel fraco, que vai ser fortalecido por essas visões apocalípticas, para ele ser aquele homem tão destemido na presença do rei. Então deixa eu explicar brevemente a visão que ele teve. Deus lhe deu uma visão de 4 animais, tá? Bastante diferentes, né? Diz assim que ele estava na visão da noite, ele viu os ventos mexendo em o grande mar. Os ventos provavelmente são a ação de Deus. O grande mar sempre é sinônimo de tumulto. Mar na Bíblia dá a ideia de pecado, de humanidade rebelde para com Deus. Por isso que em Apocalipse 21 fala que no novo céu, na nova terra, não haverá mar. Você fala, puxa, eu gosto tanto de uma onda. Não é isso. Não haverá tumulto. A ideia é de trazer conforto, de trazer, não vai ter tumulto. Lembra? Águas turbulentas. Mar representava isso. Ele era um desafio para o mundo antigo. Era sinônimo de algo a se temer. Então, do mar surgem 4 animais. E Daniel começa a descrever um por um deles. O primeiro é um leão com asas de águia. Então pensa bem, ele já seria feroz e assustador sendo um leão. Você sonhar com um leão perto de você é uma coisa, mas agora vai sonhar com um leão que voa. Um leão que voa, quer dizer, não bastasse a ferocidade dele, ele tem asas, ele voa. Mas diz na visão que as asas dele foram arrancadas e foi colocado dentro dele um lebab. Lebab em hebraico é coração. A nossa Ara fala mente, mas a ideia é coração. Foi colocar um coração de homem e ele ficou mais humano. O que provavelmente está sendo explicado aqui? Está sendo explicado a história da Babilônia. Quando Nabucodonosor ficou louco, lembra da história de Nabucodonosor? Ficou meio louco e ele viveu como um animal. O poder da Babilônia diminuiu. E ele depois se converteu, a gente sabe do final da história, ele se converte, ele exalta ao Senhor. Então com isso, o seu coração humano fez do seu reino mais humanitário. Aqui é uma imagem da Babilônia, porque a gente percebe que, se você olhar para livros de história, de arqueologia, você vai ver que a Babilônia usava muito a figura do leão com asas, tá? Isso está nas escavações e tudo mais. Bem, depois vem um segundo animal, e esse segundo animal é um urso. E esse urso já parece assustador. Você vai dizer, não, leão ganha de urso. Não, esse urso está com 3 costelas na boca, indicando a última vítima dele. E ele é tão feroz que ele está pronto a subir e atacar de novo. E tem gente dizendo, vai, ataca de novo, mostrando que ele é um novo inimigo. Ele é assustador, tá? E o urso aqui vai indicar um certo crescimento em ferocidade. Ele não teve as asas arrancadas como o primeiro. O terceiro animal, por mais que não pareça assustador, ele é assustador. Ele é um leopardo com asas de aves e com 4 cabeças. O que isso significa? Significa que ele é ágil, ele voa e ele enxerga em todo lugar.
A ideia de 4 cabeças é que ele vigia todas as direções. Não tem nada que escape do seu domínio, do seu controle. Essa é a ideia de um animal que causa pavor, tá? E aí tem um quarto animal, e aqui é muito interessante, porque o quarto animal, Daniel não dá nome. Esse animal é tão intrigante, e provavelmente ele era tão diferente, que Daniel não consegue achar paralelo no mundo animal. Então os outros todos ele fala, é leão com asa de águia, é urso, é leopardo que tem asas de aves e 4 cabeças. Ele tenta descrever, mas esse ele não chama de nada. E você vai perceber na leitura, se você fizer ela de novo, que é esse que deixa ele intrigado. Ele quer saber mais desse aí, que esse aí é muito diferente. Ele é diferente dos outros. Uma das coisas que mostra o seu terror, o terror que ele causa, é que ele tem 10 chifres. Você vai dizer, 10 chifres? Os animais que eu conheço que tem 10 chifres são bonitinhos. A gente deixa no zoológico, tem vontade de tirar foto. Não, não é isso. Na Bíblia, chifre é sinônimo de poder. 10 chifres é muito mais do que um animal forte de 2 chifres. Então a imagem é de alguém que tem poder multiplicado, tá? Se um animal com 2 chifres, ele dá cabeçada em outro, pensa num animal com 10 chifres. A ideia é pensar em algo que seja mais forte, mais ousado, que cause mais terror. Fala de dentes e garras de ferro, de bronze, mostrando assim que esse animal ele é aterrorizador em sua força. O que está acontecendo nessa visão que é importante eu descrever a você? Essa visão se parece muito, esse sonho que Daniel está tendo, que ele chama de uma visão da noite, está parecendo muito a visão que Nabucodonosor teve dos 4 reinos, aquela imagem que tinha cabeça de ouro, ombro de prata, ventre de bronze e pernas de ferro e barro, né? Que era a história de 4 reinos. A gente viu essa história e as crianças estão pintando um desenho que tem essa imagem de Daniel 2. Só que tem um aspecto diferente desses 4 animais em relação a Daniel 2. Daniel 2, os objetos da estátua estão em glória decrescente. Ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro. Quer dizer, vai valendo menos à medida que desce a estátua. Com os animais é o contrário, eles estão em terror crescente. Se o primeiro animal pode parecer aterrorizador, ele perde as suas asas. O segundo tem costela, sangue na boca. O terceiro, ninguém escapa do seu controle. E o quarto, Daniel fica intrigado, porque ele é pior do que os outros todos. Então, a ideia é crescer em terror. Isso explica em parte porque Daniel vai ficar alarmado, tá? Vários estudiosos têm tentado interpretar esses poderes bestiais, e é muito comum dizer que eles se referem a 4 reinos que vão suceder o período de Daniel. O primeiro é uma referência muito óbvia à Babilônia. O segundo provavelmente é uma referência ao Império Medo-Persa, que foi quem dominou a Babilônia e passou a controlar o mundo de então. Depois veio o famoso Alexandre Magno, que a gente estuda nos livros de história, que conquistou o mundo de maneira muito rápida. E isso inclusive faz sentido compará-lo ao leopardo, por causa da sua velocidade. Ele conquistou o mundo de forma muito rápida, e ele já era grandioso e morreu aos 33 anos. Quando ele morreu, o seu reino foi dividido em 4 partes para 4 dos generais. É possível que as 4 cabeças sejam uma referência a esses 4 generais que agora controlam o mundo da época. E o quarto animal, é difícil dizer com certeza, mas provavelmente se refere ao império mais famoso de toda a história do mundo. O famoso Império Romano, que deixou marcas que duraram muito mais do que qualquer império anterior. Esse sendo um império marcante. No entanto, tem uma coisa importante que a gente tem que entender aqui. Esse slide não é para mostrar para você, entendi, agora eu entendi a visão, então se refere a uma história do passado, a gente pode ficar tranquilo. Não, não é isso. Na verdade, a visão vai falar que o quarto animal tem 10 chifres, depois dos 10 chifres ainda tem ele conta do quarto animal em 3 fases. Descreve o animal, depois fala dos 10 chifres, depois fala de um outro chifre pequeno, que é esquisito. Ele nasce, ele destrói os outros 3 dos 10, ele tem olho de homem e ele fala blasfêmias contra Deus. Chifre. Então esse chifre é intrigante para Daniel. E existe razão para a gente pensar que Deus não está contando apenas uma história de reinos do passado.
Esses reinos do passado foram um cumprimento primeiro para que as gerações depois de Daniel fossem vendo os feitos de Deus. Mas essa é uma história de todo mundo, de oposição a Deus. Inclusive fala que esse quarto animal, ele é um animal e o pequeno chifre, ele vai fazer oposição aos santos de Deus. Tá? A maioria dos estudiosos não tem dificuldade de dizer que o pequeno chifre é um símbolo perfeito daquele que mais tarde vai ser chamado de anticristo, ou como Paulo chama de o homem da iniquidade, né? Ou aquilo que em Apocalipse é descrito como a besta do mar, que são imagens diferentes que a Escritura dá para essa figura que incorpora oposição a Deus e é orquestradora de todo o inimigo de Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando Daniel tem a visão desses animais, e esses animais são reinos, a explicação vai ser dada para ele que os animais são reinos, não é para a gente pensar que é uma história do passado, que a gente lê e é curiosa, assim, a gente tem a aula de escola dominical, você sabia que os 4 reinos são esses daí? E aí acabou a aula e fala, puxa, que interessante. Não, na verdade essa história do mundo no qual nós vivemos, nós ainda estamos dentro dessa história, e a oposição que é prevista, é a oposição que nós sofreremos, não só gerações do passado, mas que nós sofreremos. Só que a visão não acaba aí. Depois desses 4 animais estranhos, Deus traz um aspecto maravilhoso da visão. Aparece um tal de ancião de dias. Essa figura é citada só aí em Daniel, mas é uma figura que representa o próprio Deus. Ancião de dias é a ideia de alguém que causa respeito. Seu cabelo é branco, fala que suas vestes são brancas, ao seu redor só tem fogo, dando a ideia de juízo. Ele é o soberano juiz, e ele vai julgar esses reinos, representados pelos animais, de acordo com as suas obras. É por isso que ele abre os livros. Lá nos livros estão registrados as obras desses reinos. E ele vai julgar esses reinos com justiça. Por quê? Porque o último reino, o 4º animal, aquele que faz mais mal para com o povo de Deus, esse animal é morto, diz o texto. Mas os outros também foi lhe tirado domínio, mas Deus deixou um pouquinho mais de tempo. Da ideia de que Deus não foi tão rigoroso com eles quanto foi com o 4º. Mostrando que Deus não tem injustiça, Deus tem parâmetro na hora de julgar, e Ele julga segundo as obras de cada um. E aqui, com essa visão de um Deus soberano que julga esses reinos, nós temos um atestado de que o mal não fica sem a devida paga. Uma coisa interessante é que, se esses 4 animais representam reinos subsequentes, e Deus tira um, aí entra outro, depois Deus tira outro, depois Deus tira outro, significa que Deus não julga só no final. Às vezes a gente tem uma ideia errada do controle e do juízo de Deus. A gente diz assim, deixa quieto, vai ver no final o que Deus vai fazer. Dá a impressão assim que Deus no final vai arrebentar. Agora a coisa está rolando solta, está uma bagunça. Não é verdade. Ele tira um reino, ele tira o 2º reino, ele tira o 3º reino, e ele vai castigar pesadamente o 4º. A ideia é de que o Senhor está controlando o tempo todo, o tribunal está julgando o tempo todo, depondo império após império. Em contraste com as bestas que surgem da terra, tem uma outra figura que é marcante e a gente logo começa a reconhecer. Peraí, eu já ouvi essa expressão antes. Filho do homem. Eu já ouvi essa aí. Essa tem a ver com Jesus, não tem, pastor? Jesus gostava desse título, ele chama esse título para si, ele diz que ele é o Filho do homem. Na imagem, na visão que Daniel teve, no sonho, ele, contrário às bestas que surgem da terra, ele é o Filho do homem que vem do céu. Fala com as nuvens do céu. Então é para criar um contraste, que nem em Daniel 2, que fala da estátua de Nabucodonosor, que foi destruída por uma pedra cortada, não por mãos humanas. A mesma coisa aqui vai falar da divindade desse Filho do homem. Ele é homem, Filho do homem em aramaico significa ele é nascido de homem, ele é homem. Tá? Mas ao mesmo tempo ele vem das nuvens do céu. A ideia é de que ele é celestial, ele é divino. E além disso, ele vai formar um povo de diferentes nações. Então olha que interessante, presta atenção o que Deus está pintando para Daniel. Depois de falar de domínios, de impérios mundiais, né? Babilônia, Medo-Persa, Pérsia, a Grécia, Roma, são nações que conquistam várias outras e fazem impérios mundiais. Vem esse 5º poder do Filho do homem, cujo reino não acaba, o seu reino é eterno, e o seu reino tem gente de toda tribo,
povo, língua e nação. O versículo 14 fala que todos os serviram, dando a ideia de que se os outros tentaram fazer um império mundial, só o Senhor Jesus consegue fazê-lo prevalecer. Não é interessante isso? Para aqueles de nós que são um pouquinho mais velhos, se lembram do período da Guerra Fria, sabe que a tentativa das duas maiores forças do mundo da época era se tornar um império mundial. Havia essa gana por ter controle da maior parte do mundo possível. Existe uma coisa no ser humano de tentar controlar o máximo possível, que parece que vem geração após geração, mas só um consegue ter gente de toda tribo, povo, língua e nação. Só ele consegue ter um reino plural, universal e que é perene, que permanece. Isso deveria lembrar a gente da palavra de Jesus que fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus está comissionando os discípulos a fazer aquilo que só ele consegue fazer. Pois bem, essa é a visão, esse é o sonho. Aí você fala: pastor, mas é assim, é fantástico, porque no final Jesus ganha. Aí você esperaria um Daniel dizendo: aleluia, louvado seja Deus. Mas leia o versículo 15. Olha como é que está no versículo 15. Versículo 15 de Daniel 7, ele fala assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ao invés de Daniel ficar forte e louvar a Deus, Daniel está perturbado. Ainda que a visão do ancião de dias, do filho do homem, devesse ser encorajadora, ele está assustado, ele está com medo, ele está temeroso. Isso aqui faz Daniel parecer um pouquinho mais conosco. Você pode ouvir um sermão muito encorajador da palavra de Deus, segunda-feira você está morrendo de medo. Você está com medo da mudança de emprego, está com medo de seus filhos não vão mais ter bom relacionamento contigo, do seu contato com seus pais, do problema da família, com os estudos, com os negócios, com o país. Você está morrendo de medo. O sermão foi uma maravilha, fala do reino de Deus, de Jesus, e você assim, encorajado, mas você tem medo. Eu tenho medo. Nós ficamos alarmados. E Daniel está assim. Não é aquele Daniel que a gente pensava assim, né? Destemido, que enfrentava leões. Não. Esse Daniel ouviu uma visão e tanto, viu uma visão e tanto, e ficou alarmado. O que ele deixou perturbado? Alguns estudiosos acham que talvez ele estava impressionado com a visão. De fato, a visão é muito chocante. Esses animais não são muito bonitinhos. E a própria visão do ancião de dias não é uma visão assim: ai, que bonita. Não, é uma visão assustadora. É branco, reluzente, com fogo, e livro e julgamento. E você fala: uau, essa visão é assustadora. Sim, é provável que ele tenha ficado alarmado por causa disso. Será que ele estava ansioso? Deus falou que haveria sofrimento do povo de Deus lá na frente. Isso é ruim. É ruim saber assim, ó, ano que vem você vai pegar uma doença horrível. Não é legal, né? Ficar sabendo antecipadamente uma coisa que você vai sofrer. Ó, vai piorar, tá? Queria que você soubesse que o tratamento vai ser muito difícil, não vai melhorar. Os próximos meses vai ser pior. Deixa a gente ansioso, aflito, angustiado. Será que é isso? É possível. Ele ficou incomodado com a ignorância. É possível, porque no versículo 16 ele fala assim, ó: cheguei-me a um dos que estavam perto, provavelmente um anjo, alguma coisa assim, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Me explica, que eu não estou entendendo. Talvez Daniel estivesse assim, preocupado. Afinal de contas, Daniel é aquele que interpreta sonhos, não é? Ele não só interpreta sonhos. Uma vez ele chegou para Nabucodonosor e adivinhou o sonho, e depois interpretou. Esse cara manda bem. Mas agora ele não sabe o sonho dele. Ele não entendeu direito. Ele está meio perdido. Me explica isso aqui. Será que ele está preocupado com a perseguição por vir? Todas essas perguntas são possíveis, são realidades possíveis. A gente não sabe, o texto não revela, não diz por que ele está alarmado, mas mostra um Daniel carente de cuidados divinos. E é aqui que eu acho que Deus vai se mostrar tão maravilhoso em cuidar do seu servo. Por quê? Porque vem explicação a seguir. Mas a explicação é muito interessante. Se você ler o versículo 17 e 18, você vai ver o que Deus quer que Daniel foque. Leia o verso 17 e 18 comigo, presta atenção. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Percebeu? Ele passou rapidinho pelos animais. Ele nem deu bola para os animais, ele falou assim: mas os santos receberão o reino para todo sempre.
E você devia dizer, aleluia. E é assim que ele explicou. Mas isso aqui é todo Daniel? Olha o versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Esse quarto animal, ele está intrigado, ele está encafifado com esse quarto animal. Que animal é esse? O que é isso? Eu não estou entendendo, né? Ele era diferente dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze, devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés. E aí vai descrever tudo o que ele vai fazer. Então, perceba que a explicação inicial é sobre o todo da história com a vitória final do Senhor. Ele fala os 4 reinos, os 4 animais são 4 reinos. Mas depois vem o Senhor, e vocês receberão o reino para sempre. Tará! Mas Daniel não ficou contente com essa explicação. Ele está intrigado com o quarto animal, por isso que ele descreve mais o animal, fala assim, mas fala mais desse animal, eu quero saber esse quarto animal, não sei nem o que ele é, não consigo nem classificá-lo. A explicação seguinte dá alguns detalhes desse animal, tanto é que no versículo 23 ele fala assim, então ele diz, o quarto animal será um quarto reino na terra, aí vai descrever detalhes desse quarto animal. Ainda assim, o foco está no tribunal divino e no reino eterno. Ainda assim, a explicação desse ser, talvez um anjo que estivesse no sonho dele, é para ele focar no reino de Deus, na vitória de Deus e naquilo que Deus vai dar ao seu povo. O sonho é assustador, mas ele tinha que focar naquilo que era encorajador. O que eu quero que a gente aprenda com isso? A preocupação de Daniel, ela é desmedida, ela não tem sentido, mas ela reflete nossas fraquezas. E é por isso que eu quero te lembrar uma coisa preciosa que está no texto, que às vezes passa batido. Você vê a gente lutando em alguma coisa aqui, na visão? Não. A única vez que menciona os santos, fala que eles receberão o reino. Você não luta, você não faz e acontece, você não constrói nada, Deus faz tudo. Quem aparece com glória na imagem é o ancião de dias, uma representação do Senhor, e o filho do homem que aponta para o Messias, Jesus Cristo. Mas os santos são só mencionados para dizer, eles receberão o reino. Eles sofrerão, é verdade, mas eles receberão o reino para sempre e serão para sempre alegres com o Senhor. Então, a ideia é que nós deveríamos ser confortados com isso, mas Daniel não se sente imediatamente confortado com isso. Então, eu quero terminar levando a gente a pensar assim, que tipo de resposta é essa de Daniel? Por que ele responde assim? Por que a imagem não lhe faz bem? Pelo menos num primeiro momento. Num primeiro momento, Daniel está tentando processar essas revelações em particular, sem qualquer compartilhamento. Olha o versículo 28, fala que ele guardou essas coisas no coração. Guardou essas coisas no coração, pode ser assim, ele refletiu, ele meditou, mas eu acho que é mais do que isso. É mais do que isso. Ele sonhou coisas que ele não pôde dizer para ninguém, porque no reinado de Belsazar, ele não era mais ninguém. Ele voltou a ser um exilado qualquer. Ele voltou a ser um Zé Ninguém. Ele não era mais um homem que estava do lado de Nabucodonosor, dando instruções sobre o reino, não. Ele era mais um judeu, e ele não pôde compartilhar. Inclusive no capítulo 8, vai dizer que ele vai receber visão de coisas distantes que ele não pode dizer para ninguém. Então Daniel sofreu calado. Ele sabia de coisas que viriam, e veja só, posteriormente, ele receberá revelações de um período distante que deverão ficar seladas por um bom tempo. 8:26 fala, cele, isto é, não abra, isso não pode ser compartilhado. Saber o sofrimento vindouro e nem poder compartilhar é dureza. Você sabe que não é fácil. É igual você receber uma notícia triste e dizer assim, mas não conte para ninguém. Só isso já é metade do sofrimento, não é? Você não poder ter gente com quem compartilhar. Mas a reação no finalzinho do versículo 27 é um pouco mais encorajadora. E eu quero terminar com algumas lições que a gente pode tirar do 8:27. Olha só, 8:27 diz assim, eu Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Eu quero terminar com 2 reflexões, coisas para a gente pensar para o início desse ano de 2018, ao mesmo tempo que para o início dessa série. A primeira coisa é que Deus nos chama a sermos confiantes em meio à neblina. Eu gosto dessa analogia porque quem sabe que, o que significa dirigir na neblina, sabe que a gente sempre confia, até intuitivamente. Quando você continua dirigindo na neblina, você imagina que existe pista daqui a 100 metros. Você não vê, mas você imagina que tem a pista.
né? Você não enxerga nada. E a verdade é que parar também não é muito seguro, né? Você pode virar alvo de algum acidente. Então você faz o quê? Continua. Você não enxerga, mas você continua. Deus está encorajando Daniel a ser confiante em meio à neblina. Por quê? Porque esse é o grande intérprete de sonhos que precisa ser resignado em entender apenas parcialmente. Sabe o que é interessante? Daniel, às vezes vai dizer, nessas visões aí do final do livro, ele vai dizer assim, ó, não entendi alguma coisa. Vai chegar anjo tentar explicar para ele, às vezes ele vai dizer que ele entendeu. Então você fica assim, mas peraí, Daniel entendeu ou não entendeu? E eu acho que eu deveria dizer os dois. Ele entendeu algumas coisas no todo, mas ele não entendeu alguns dos detalhes, ele não entendeu algumas das coisas, algumas das minúcias dessas visões que ele está recebendo. E ele tem que ser resignado em compreender que tem coisas que nós não entendemos. Tem coisas nas previsões dadas a Daniel que ele não tem como saber. E tem coisas sobre o nosso futuro que a gente não tem como saber. No entanto, Deus pede que ele confie no controle de Deus e naquilo que vai acontecer. Por exemplo, deixa eu explicar com uma ideia simples para você entender. Jesus Cristo foi profetizado no Antigo Testamento de diferentes maneiras. Às vezes aquilo que era dito dele cumpriu-se literalmente. Por exemplo, fala que tu, Belém Efrata, pequena dentre as outras nações de Judá, de ti sairá aquele que vai reinar o mundo. Quer dizer, vai nascer em Belém, da Judeia. Foi lá que ele nasceu? Exatamente, literalmente. Mas o Antigo Testamento também fala que alguém viria como Elias. E João Batista foi identificado com Elias, mas João Batista não é Elias. Aí você fala, João Batista é literalmente Elias, assim, reencarnado? Não, por favor, não tem reencarnação na Bíblia, tá? Então assim, às vezes uma profecia do Antigo Testamento é cumprida literalmente e às vezes não é. Como é que você vai saber? Não sei. E essas coisas de não saber é algo que nós temos que aprender para aquilo que está nos aguardando. Deixa eu explicar. A gente fica temeroso com respeito a incertezas. Eu coloquei aqui, você confia quando há imprevisibilidade na adversidade? A gente não gosta disso. A gente não gosta de não saber como vão ficar as coisas. Por que o nosso país tem experimentado um êxodo muito grande nesses últimos meses e até mais de ano? Muita gente saindo do Brasil porque é bom ir para um lugar em que você tem uma noção do que vai acontecer. Você não gosta do imprevisível, você gosta de saber como as coisas serão, mais ou menos. É uma busca por alívio. É uma busca por alívio. É sair para dizer, pelo menos eu sei como as coisas funcionam lá. Aqui eu não sei como é que elas vão funcionar. Presta atenção em como pessoas fazem quando o casamento não vai bem. Quando o casamento não vai bem, muitas vezes, por não saberem como é que vai ser, eles preferem sair. Porque pelo menos eu sei. Pelo menos eu estou planejando. A gente não gosta do imprevisível. A gente não gosta do imprevisível. A neblina nos incomoda muitíssimo. Porque a gente gosta de ter algum tipo de controle, alguma redenção planejada por nós. A mesma coisa num negócio. Se um negócio está em derrocada, em falência, você quer uma saída. Você procura alguma saída, uma saída que seja muitas vezes planejada por você, realizada por você. Então, o que eu estou dizendo é que nós buscamos várias vezes nossas alternativas de confiança. E o Senhor está ensinando para Daniel que tem vezes que a gente não consegue prever. Como é que vai ser, pastor? Eu não sei. Como é que vai ser 2018? Eu não sei. Mas se eu tenho alguma ideia? Não sei. Mas nem assim, não. E Ele nos convoca a confiarmos num Deus que ainda tem as rédeas nas mãos. Ainda tem as rédeas nas mãos. E controla todas as coisas segundo a força do seu poder. Então, Ele convoca você a confiar não só quando a estrada está limpa, o céu está lindo, né? E assim você consegue enxergar quilômetros. Ele convoca você a continuar, a perseverar, mesmo quando você não tem visibilidade. Isso é caminharmos numa terra de peregrinação, confiando nas promessas do Senhor. Segunda coisa, e a última para terminar. Deus pede que a gente seja engajado enquanto a gente espera.
Tem uma coisa interessante do 8:27. O 8:27 fala que ninguém podia entender a visão. Quer dizer que Daniel ficou resignado, ele não podia entender, então vou continuar esperando no Senhor. Tanto é que, lembra que eu falei que ele foi encorajado a ser ousado na presença de Belsassar? Quando ele foi chamado na presença de Belsassar no capítulo 5, ele é ousado, mesmo não entendendo todas as coisas. Então ele foi confiante em meio à neblina. Mas não só isso, ele trabalhou por um rei que nem o reconhecia. Diz no versículo 27 do 8 que ele ficou enfermo, doente, aí você fala, nossa, ele tirou umas férias. Não, ele levantou e foi trabalhar para o rei. É isso que diz o texto. Levantou e foi trabalhar as coisas do rei. Do rei que... Por quê? Porque na verdade é assim a nossa vida. Você não tem visão das coisas, mas o que você faz na segunda-feira? Você levanta e vai trabalhar para o rei. Quando você trabalha para o rei, você sabe que você faz isso por causa do rei. Mas você trabalha para o rei, mesmo ele não te reconhecendo, mesmo ele não te valorizando. Porque Deus não nos pede para sermos parados em relação às coisas do porvir. Ele pede que a gente seja movido a trabalhar, movido a servir. É por isso que Jesus Cristo limpa o templo. Você lembra que ele entra no templo, ele vê que o templo está sendo poluído, ele limpa o templo, mas daqui a pouco ele vai dizer, não ficará pedra sobre pedra. Jesus sabia que em breve o templo seria destruído, mas ele não deixa a coisa desandar. Diz, vai ser tudo explodido mesmo? Vamos ver daqui a pouco. Não é assim que Jesus age. Nosso Salvador limpa enquanto ele pode, mesmo sabendo que daqui a pouco não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque a expectativa do porvir não deve nos deixar parados, mas deve nos impulsionar ao serviço. É isso que eu espero que você compreenda. O que a gente vai fazer em 2018? Trabalhar. Trabalhar nas coisas do Senhor, trabalhar para aquilo que nós fazemos, profissionalmente falando, trabalhar em prol da nossa família, servir o próximo, a gente vai trabalhar. Mas eu não sei se vai dar muito certo, mas a gente vai trabalhar. Nós somos chamados para isso. Mesmo que a expectativa seja de algo melhor lá na frente, agora a coisa está ruim, mas a gente é chamado a servir, engajado enquanto na espera. Se você conseguir manter essas duas coisas em mente, eu creio que 2018 vai ser menos temeroso para você e para mim. Enquanto a gente está na neblina, a gente confia e dirige devagarzinho, mas a gente continua dirigindo. E enquanto a gente espera, o que a gente faz? A gente não cruza os braços, a gente trabalha para o rei, por causa do rei. Não é? Eu espero que você e eu sejamos encorajados nesse ano, de perspectivas não muito boas para o nosso país, mas encorajados porque a gente faz parte de outro reino. Nós fazemos parte de um reino que não é enfraquecido por oscilações políticas. Vamos orar. Pai do céu, estamos aqui diante de um ano desanimador em vários aspectos. Nosso país não promete coisas muito animadoras. Alguns de nós têm passado aflições na sua família, no seu casamento, nos relacionamentos com amigos e não tem boas perspectivas. Outros de nós têm medo de perder emprego ou de entrar em falência, de não ter dinheiro para pagar as contas. Tudo isso nos aflige, Senhor. Por isso a nossa oração é que o Senhor venha ao nosso socorro, nesse mundo de males, nesse mundo que as coisas não ficam boas por muito tempo. Nós pedimos que o Senhor seja o nosso ânimo e nos ensine a perseverar. Se temos enfermidades, que o Senhor nos dê garra e confiança enquanto esperamos. Ensina-nos a confiar em meio à neblina e a sermos servos, mesmo enquanto esperamos redenção vinda do alto. Oramos em nome de Jesus. Amém.